E hoje a gente segue aqui a nossa quarta-feira com o estudo o estudo do Evangelho. O estudo de hoje é baseado no versículo de João, o capítulo 2, e a Adriana vai explicar direitinho todo o contexto dele, mas o versículo diz assim: ele bem sabia o que havia no homem, Jesus sabia o que havia no homem. Né? E o título do texto que Emmanuel dá, ele se chama A Exemplo do Cristo. E essa questão da ajuda, de ajudar como a gente pode, ajudar sem julgar, ficou bem marcante para nós. Mas só para vocês entenderem bem o contexto, a Adriana vai explicar essa passagem que está em João, a situação em que isso ocorreu, que acho que é bem interessante, e daí seguimos. Tá? Vamos lá, Adriana? Vamos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão presentes no centro e as pessoas também que estão aí nas nuvens fofinhas do KSSF, como a Marisa gosta de falar. E eu achei assim, bastante interessante essa proposta da gente falar sobre essa questão da ajuda sem julgamento, justamente porque hoje em dia, né, as coisas que vêm acontecendo na política, na sociedade, às vezes, né, e nós como um todos. Então, no estudo de segunda-feira, quando a gente estava fazendo o GO, no texto de Emmanuel, como a Nina falou, a gente veio uma passagem de João, né, no capítulo 2, versículo 25, que fala, que fala assim, não, e Jesus também sabia, e fala assim, né, e não necessitava que alguém, não, peraí, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui, João 2,25, 2,25 fala assim, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele sabia mesmo o que havia no homem. E essa passagem, se a gente for ver assim, né, se a gente pegar ela sozinha, um pouco assim, ela fica um pouco fora de contexto. Por isso que eu achei interessante da maneira que Emmanuel explica. Mas só para dar uma base aqui, isso ocorre quando Jesus ele vai no templo, né? Mateus coloca de uma outra forma, né, numa sequência assim mais cronológica, assim, na linha do tempo, de que, né, isso aconteceu quando Jesus estava no final do ministério dele, e João coloca aí logo no capítulo 2. E quando ele coloca isso, quando ele vai lá no templo, ele começa, né, destrói lá, coloca para fora as pessoas que estão comerciando e tudo, aquela coisa toda, aí as pessoas começam como é que fala? A questionar, né? Por que Jesus fez aquilo? Como assim? E aí fala que Jesus não confiava mais um pouco acima. Ele diz assim, deixa eu achar aqui, desculpa, gente. Fala assim no texto de João também, fala assim que estando ele em Jerusalém durante a festa, e muitos havia vendo os sinais que faziam, e muitos creiam no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E quando a gente pensa assim, nossa, mas Jesus não confiava nas pessoas, não é bem isso. É porque justamente porque ele conhecia, né, as fraquezas das pessoas, quando ele fez essa ação de ir lá no templo, de roubar as coisas todas, ele não estava ali julgando, né, a quem fez, ele simplesmente estava ali mostrando uma forma diferente de como ele via aquela situação. E da mesma maneira que as pessoas, né, às vezes julgam, porque ali os judeus, eles estavam ali julgando, né, Jesus fala, quem você acha que você é para você vir aqui e fazer essa bagunça toda no templo, né? E às vezes a gente faz isso, a gente julga as atitudes das pessoas, a gente julga a maneira com que elas da maneira que elas fugiu a palavra da minha cabeça aqui, da maneira que elas reagem em uma situação, porque elas estão reagindo de acordo com as emoções. E Jesus não tinha isso. Né? Jesus ele trabalhava com todos, ele trabalhava com os judeus, ele trabalhava com os fariseus, ele trabalhava com os samaritanos, ele trabalhava com as imperfeições de todos os apóstolos. Então, assim, essa questão, né, de falar assim, Jesus não
não confiava nos homens, não é porque ele não confiava, porque ele não tinha confidência em nós, era justamente porque ele sabia das nossas fraquezas, era justamente porque ele sabia quão frágil, né, nós estamos, quão pouco tanto estamos perto ainda das nossas emoções, das nossas atitudes, e muitas vezes essas ações, essas atitudes, esses sentimentos nos levam a esse julgamento. E da forma que Jesus age justamente com todos eles, e eles ainda duvidam, ainda falam assim, quem você acha? Você tem que fazer sinais aqui para mostrar para a gente que você é digno de falar quem você é. Então, ali, o tempo todo ele era criticado, o tempo todo ele era julgado, o tempo todo ele era colocado ali sobre um microscópio, né? E todos eles julgavam ele e estavam ali, né? Pressionando ele de uma certa forma, mas ele, ao contrário, ele estendeu a mão a todos. E ele, de uma maneira amorosa, veio ensinar, falou, olha, eu faço as coisas da maneira que eu faço porque eu sou aquele que tem o amor ao próximo. Eu enxergo vocês pelo que vocês são, independente das suas atitudes, independente dos seus atos, independente daquilo que vocês transpareçam ser, eu continuo sendo o mesmo. E a minha mão, né, o meu amor, ele é para todos. Então, eu achei assim, muito interessante essa proposta de Emmanuel, justamente com o texto, e eu gostei assim, muito no finalzinho, né? Ele fala assim, Emmanuel fala assim, ele não desconhece a nossa pesada e obscura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros, mas nem por isso deixe de estender-nos amorosamente as mãos. Mas aí eu só para dar o contexto, agora eu passo para você, Lina. Eu achei interessante a gente começar com o contexto do Evangelho, por causa dessa situação, né, de quando Jesus expulsa os vendilhões e diz que não comercialize na casa de meu pai. E se a gente for pensar hoje, essa casa de meu pai, onde está? No tempo dele estava em Jerusalém, mas e hoje? Está dentro de nós, em nossos corações. O reino de Deus está dentro de nós. E quando ele nos chama a atenção para esse fato, eu acho que a gente tem que pensar hoje, assim, o que é que eu estou comercializando dentro de mim mesmo? Quais são as minhas fragilidades que estão atuando hoje, que estão me fazendo trocar a verdade, a vida verdadeira pela vida ilusória ou pelas ilusões da matéria. Então, o fato de Jesus nos conhecer e também eu acho que é um chamado, um convite para que nós também comecemos essa viagem interna de nos conhecermos. Então, por isso que eu achei interessante a gente entender o contexto em que ele fala isso. E a gente vai continuar com a avaliação, com a análise de Emmanuel sobre isso. Mas também eu acho que fica esse convite para nós, essa ajuda sem julgar. Toda ajuda, todo o ensinamento de Jesus são assim, você começa com você e vai para o outro. E quando você chega no outro, volta para você multiplicado. Então, você se ajuda sem se julgar, mas para você poder ajudar o próximo sem julgar também. Como a Adriana disse, uma das nossas grandes fragilidades, eu acho, é ainda julgar. É julgar o outro. Aliás, nós julgamos, nós condenamos, nós damos a sentença ali num primeiro olhar, sem nem querer saber qual é a defesa das partes, sem nem querer saber qual é a situação. E quando a gente fala com o espírito puro, que tem um conhecimento completo de nós, né, do nosso passado, e o que nos trouxe a fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, como fica esse convite de nos colocarmos no lugar do outro, exatamente como ele, com toda a história, com toda a bagagem, com tudo que ele passou até hoje, e ver se realmente teríamos condições de ter uma atitude diferente da dele. Então, começa por aí, né? Vou passar a palavra para a Marisa.
A gente fica assim pensando, né? Porque é tão difícil ser bom, né? A gente sabe que é bom ser bom, mas não é fácil ser bom, porque acho que passamos tanto tempo presos aos grilhões do egoísmo, né? Do orgulho, dos julgamentos, né? Olhamos para o nosso próximo. O próximo que eu digo é o que está mais próximo, às vezes até dentro de casa, mas já olhamos julgando, né? E ali é como Lina diz, a gente julga, condena, dá sentença e acabou, somos o dono disso. Quer dizer, essa prisão existencial que existe nos nossos corações, que Jesus dizia, vocês são mais frágeis que perversos, né? Ele não chamava isso de uma doença, a gente chama, né? É uma doença, não sei o quê, fulano é mau, é destrutivo, é não sei o quê, mas é a fragilidade do homem buscando ser bom, porque fomos criados para ser bons. Então a gente luta, mesmo que a criança, quando está ou doentinha, ou precisando aprender a não meter o dedo na tomada, que você vai ensinando, vira as costas, ela sorri ainda vai sorrindo, tadinha, né? E o que é isso? Chama-se isso ignorância, né? Como nós também. Então a gente sabia, olhava para o Cristo e sabia que ali tinha alguma coisa muito boa, que ali tinha alguma coisa coerente. Queria fazer, mas sempre que ia fazer era cortando a orelha do centurião, né? Era vendendo o próprio Cristo como se isso fosse a coisa melhor, como Judas fez. Ele não fez porque ele não gostasse de Jesus, ele fez porque ele achava que ali ia dar certo aquele plano. Né? Ele vai começar pelo alto, pelos grandes. Então, o reino de Deus tem que vir de uma coisa grande e poderosa. Então, a gente tem isso, e até hoje temos isso, essa dificuldade de entender que somos mais in do que out. Está tudo indo, não está fora. Fora é a temporariedade da vida. É o que a gente tem por enquanto. Senão, ninguém morria. A gente já sabe que as pessoas desencarnam porque chega um ponto que vão desencarnar. A gente ainda vai durar muito, eu acho, sabe? A gente está aqui na América, num ritmo de vida mais suave, então a gente vai viver até os 150. Eu sempre aposto nesses 150. Eu gosto desse número, sabe? Porque você já vê gente até 120, né? Já no outro dia mostrou uma senhorinha 120 trabalhando. Olha para isso. Não sei se foi lá na Bahia. É, cabeça boa. Tem isso também, né? A cabeça é um negócio. Mas vamos ficando assim cada vez melhores. Então, hoje é o nosso melhor momento. Se o Cristo nos olhasse hoje, ele ia ver as mazelas nossas, como ele viu na época que ele veio nos seus apóstolos, nas pessoas que ele, né, circulava ali, ele via as fragilidades em cada um, ele sabia do que cada um era capaz. E hoje, quando chegasse aqui e nos olhasse, ia ficar abismado. Pelo menos o pessoal aqui no KSSF é um pessoal que promete, né? Mas isso porque a gente está descobrindo que o que nos torna com essa dificuldade de nos relacionar com o outro de uma forma mais amorosa, vamos dizer assim, né? Que o Cristo se relacionava conosco de forma amorosa, como uma mãe muito apaixonada por seus filhos, que mesmo que eles façam alguma coisa errada, ela dá um jeito de contornar e achar um jeito de tirar aquele mal dali para substituir por uma coisa boa, né? A gente é quase que um Deus quando em relação aos nossos filhos. Então a mesma coisa era Jesus, ele olhava e via essas forças negativas nos segurando, não nos deixando iluminar, mas ele já via em nós a potência de dizer assim, não, vão indo, vão fazendo, porque senão ele não deixava ninguém fazer nada. Não é como é que a gente faz com a criança? Não, você não pode ainda. Não, você precisa crescer mais, você precisa. Mas ele não, ele veio, jogou a bomba e disse assim, agora vocês vão patinar em cima disso durante muitas e muitas vidas e vão até conseguir. Então, hoje a gente vê as coisas no mundo acontecendo ruins ainda, acontecem, mas já acontece muita coisa boa, muita coisa repensada, muita coisa refeita, muita coisa, né? As pessoas começaram a fazer isso. É como se cada um olhasse para o outro e visse o que há de melhor nele
e também se dissesse, olha, vamos nos unir neste lado positivo que nós temos e tentar fazer alguma coisa por uma terceira pessoa. Não somos ainda 100%, mas já temos alguma coisa que a gente pode ir juntando, né? Andando em bandos, por isso que a gente anda em bando, porque não adianta ir sozinho. Se for sozinho, cai na primeira fogueira que tiver. Mas quando estamos em bando, a gente consegue manter uma força que ajuda a nós e ajuda quem está em volta de nós. Então, essa é a proposta. É como a gente, quando vem para o centro. Vem para o centro, claro, tem Lina como mestra, né? Assim, supra-sumo. Lina é, porque ainda mais que é japonesa e tudo, tem essa coisa melhor do que nós outros brasileiros, né? Mas é uma coisa que ela nos empresta também, que aí nos fortalece, e a gente empresta a ela essa cadência boa do brasileiro, né? Que dá a ela assim, essa malevolência, de às vezes entrar atrasada no estudo, de às vezes, né? Uma coisa assim. Mas eu acho bom isso, a gente se espelhar nessa fala de Jesus, de enxergar no outro o que ele tem de melhor. E todo mundo tem condição, com o que já tem, né, nós todos, de fazer alguma coisa por todos. Olha para isso. Então, quando a gente se reúne, é meio que uma família, né? Em casa, todos que estão lá, não tem... tem um melhor do que o outro? Não. Tem um mais experiente, um mais velho, um que dirige porque é aquele que é o cabeça da família, os outros são menores de idade, mas todos podem fazer por todos, por isso estão juntos ali, sem importar a idade. Não é legal isso? Então, isso dá uma tranquilidade dentro do seio familiar, que você não diz assim, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, então eu é que tenho que, se eu disser, é lei. É sim, lógico, tem uma responsabilidade, inclusive, uma responsabilidade dentro da vida material, que você responde pelos menores, né? Mas ali, manter a harmonia, manter a unidade, depende de todos. Uma hora vai cair, o outro suspende, o outro uma hora vai cair. E graças a Deus já acabou essa história de que o pai e a mãe nunca caem, né? Todos caem. Todos são falíveis na criação, por isso que os pais podem depois pedir desculpas aos filhos. Olha, eu fiz tal e tal encaminhamento que não foi legal. Mas aí, ó, não tem problema. Hoje você está feliz ou não está, ou pode refazer, está jovem. Mas ter essa noção do que foi bom e do que não foi, que é para não repetir. Quando você diz assim, sou eu que mando e eu sei tudo que é bom, você não avalia, né? A gente fica achando que é mais do que os outros, e não somos. Então, é esse olhar que Jesus tinha em nós. Ele se via em nós, porque ele foi como nós fomos. Falíveis, danados, egoístas, metidos, vaidosos. Ele foi aqui. Então, ele sabia em que nível nós estávamos, né? Mas, mesmo assim, confiava. Pode ir para frente que vai, sim. Então, isso é bom demais, né? Não sei se eu já saí do negócio aí, porque você sabe, né? Hoje eu não estou bem da cabeça. Né? Mas Maísa, só puxando o gancho aí que você falou, né, da mãe, como a mãe, né, na questão da família, que a mãe faz pelos filhos, o texto de Emmanuel, né, quando fala dessa ajuda sem julgamento, porque a gente que é mãe, né, a gente está sempre lhe ajudando, o filho pode, como você falou, pode fazer assim, 1.200 peripécias, mas o amor incondicional que a gente tem, né, a gente presta na hora que o menino fala, a gente está ali, né, para poder ajudar. Então, esse amor sem julgamento, esse ajudar sem julgar, muitas das vezes, para a gente, é difícil ajudar a pessoa próxima, por quê? Porque você conhece a história da pessoa, porque você sabe o que está acontecendo. Mas, diferente de Jesus, de conhecer, e justamente por conhecer ele ajudar, a gente faz o contrário. Às vezes, por a gente conhecer a situação da pessoa, a gente não deixa de ajudar, ou ajuda julgando, ou ajuda colocando alguma condição naquela ajuda. E Jesus já nos ensina a fazer totalmente diferente. Um exemplo que eu tenho dessa, né, às vezes, assim, quando no texto de Emmanuel, ele fala assim, né, tem um pedacinho que eu achei muito legal, ele fala assim, ó, a exemplo do Cristo, ajuda quando possas. Quer dizer,
A ajuda que a gente presta quando a gente tem, quando nós, dentro das nossas possibilidades, quando eu falo nossas possibilidades, o primeiro, poder fazer aquilo pela pessoa, fazer aquilo que ela está precisando, e segundo, a questão do julgamento. E muitas vezes um não também é uma ajuda. Mas às vezes a gente não às vezes quem está recebendo aquele não fala, poxa, aquela pessoa não me ajudou. Mas o não é a nossa possibilidade, o não às vezes é necessário. Porque Jesus também falou um não, né? Aquele paralítico lá na beirada da piscina, acho que é piscina ou lago, não é lago, não, é fonte. E na hora que Jesus se aproxima dele, ele fala, mestre, você vai me levar para dentro da água? Não vou te levar. Ali não tem nada para você. E pergunta, o que você queres que eu faça? Quer dizer, ele falou, não, ali eu não vou te levar. Mas se você ofereceu a opção para ele, você quer ser curado? Era só isso que eu queria saber. Porque muitas vezes a pessoa chega para a gente pedindo uma ajuda, ela conta a história dela todinha. E na hora que automaticamente que ela conta a história dela, a gente se compadece, automaticamente a gente fala, não, eu vou ajudar, aí a gente ajudou. A pessoa não, né, vou falar assim, vai lá e faça o errado de novo, ou volta, ou sabe? Aí a gente pensa assim, poxa, para que eu ajudei? Mas muitas das vezes, essa ajuda que a gente faz, que a gente estende essa mão, ela é a resposta da oração de alguém. Uma vez, a minha filha mais nova, ainda bem que ela não entende nada português, não assiste essas palestras, senão ela me matava. Ela tem um problema seríssimo de eczema, sabe? E ela, no trabalho dela, usando sabão, a mão dela irritou bastante. Eu falando com ela, que agora não mora mais comigo, já está independente, então a gente não pode, né, ir lá pegar a pomada, passar ou ordenar ir no médico, e aí fica por conta dela. E eu falando com ela, minha filha, você precisa de um médico, minha filha, você precisa de médico. E ela, por saber que eu sabia né, o médico que ela ia, por saber que o médico, assim, ela pensou assim na cabeça dela, eu não estou de saco cheio, não quero nesse médico, não é que eu for lá, ele vai me julgar porque minha mão já está toda, ele vai pensar assim, por que você esperou até o último momento para essa mão sua estar toda arrebentada, nem sua mão, né, porque espalha pelo corpo. E eu, aflita, né, sabendo que ela estava daquele jeito, aí um dia, no trabalho dela, passa uma pessoa lá, como ela trabalha no Starbucks, viu a mão dela daquele jeito e falou assim, olha, eu sou dermatologista, eu trabalho numa farmácia. Pergunta para sua mãe se é esse creme aqui que você usa, que eu vou te dar um. Foi lá e deu para a menina exatamente o creme que ela tinha que ir no médico para pegar uma receita, mandou manipular e entregou para ela. Aí eu falo, sabe? Às vezes, a ajuda que alguém, um estranho, foi lá, estendeu a mão e ofereceu para aquela criatura, é a resposta de uma mãe aflita que está aqui, do outro lado, pedindo, né, que aquele filho seja ajudado. Então, acho que é essa a importância do não julgamento, porque automaticamente, quando conhecemos alguém ou pedimos uma ajuda, muitas vezes nós não pedimos ajuda porque temos medo daquele julgamento, ou muitas das vezes não ajudamos por julgarmos uma situação que não conhecemos. Então, a gente tem que refletir bastante, né, de como ajudamos, porque como o Emmanuel fala no texto dele, ajuda dentro das suas possibilidades. É naquilo que você pode fazer, naquilo que vai te enriquecer e naquilo que não vai trazer a pessoa nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de humilhação e não vai colocá-la numa situação inferior à sua, porque ninguém é. Simplesmente porque hoje eu estou na condição de estender a mão, não significa que aquele que está na condição de sendo ajudado, ele é melhor ou pior do que eu. Eu tenho hoje, né, na questão de ajudador, vou falar assim, a oportunidade, né? Eu tenho assim como é que fala? É a oportunidade mesmo de estar estendendo a mão, porque amanhã pode ser eu que está ali, que vai estar pedindo alguém que me estenda a mão. Não é mesmo, Lina? É, assim mesmo. E esse, como a Marisa falou aí também, da questão da família, em que nós somos todos juntos, né? E por menor que seja aquilo que a gente pode fazer, pode muitas vezes ser, como a Adriana falou, a resposta para aquela situação ou uma ajuda para aquela situação. Então, acho que eu vejo assim por mim que às vezes a gente está com a cabeça preocupada com algumas outras coisas, aí você vê a bebê ali, as netinhas, e já esquece tudo. Quer dizer, é um bebê que não tem noção nenhuma, mas olha para você, dá um sorriso, pronto, já floresceu o seu dia, já
que ajuda que foi aquela, né? Que anjo que foi aquele que passou na sua vida? Puxa-saco. Sou uma avó apaixonada, é perigoso isso, né? Porque o santo é de pau oco. Mas, e aí eu acho que isso é entender muitas vezes que, às vezes, essas ajudas que chegam para nós, porque quando a gente faz lá o estudo do samaritano que vai ajudar a pessoa que não tem, está ali atirado no meio do caminho, e se nós somos aquela pessoa, como diz Marisa, né? E se nós somos aquela pessoa que está ali caída, qual é a reação que a gente espera do próximo que está passando, que está ali mais perto? E muitas vezes nós somos os caídos nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas. E o que é que a gente está esperando? Como a Adriana falou mesmo, às vezes a gente não pede ajuda ou por orgulho, né, porque a gente pensa, ou por medo, a gente pensa que não vai receber, ou às vezes a gente pensa que não merece. Então, às vezes ter esse, e acho que saber em nossos corações, que Jesus sabia, ele sabe quem somos, sabe exatamente quem somos, mas não nos olha com nenhuma negatividade, assim, ai, de novo, ai, essa mulher não vai dar certo, ai, Nossa Senhora, né? Não tem isso nele. Ele simplesmente dá a educação, ou seja, a lição daquele momento que é necessária, e às vezes a gente reclama, chora, nossa, por que isso acontece comigo, só comigo, né, que Deus é esse que me faz passar por esses momentos, e não percebe que aquilo é a pedra do caminho que vai ajudar a gente a se levantar. Então, ter esse olhar de um pouco mais de confiança, porque, como Marisa disse, a ignorância é muito grande ainda em nós. O desconhecimento do que há de vir, do que seja realmente a verdade, ainda é muito grande. Então, a gente está numa fase que precisa trabalhar com a fé, precisa trabalhar com a confiança de saber que existe um mestre que sabe mais e testar, né, pelo menos testar e dar perseverar durante um tempo para que aquilo dê certo e dê frutos dentro de nós mesmos. Não esperar que as transformações ocorram de uma hora para outra, não é isso, porque senão a gente só vai se desapontar, né? Leva um tempo, existe um tempo de crescimento, um tempo de aquisição de habilidades. Se a gente for pensar, dirigir um carro, uma criança de 5 anos quer o quê? Dirige um carro. Mas pode? Não tem condições ainda, não tem habilidade, não tem altura, não tem o tamanho, não tem habilidade cerebral de fazer todos os movimentos necessários, de ter atenção. Então, são coisas que nós vamos adquirindo com o tempo. Tem um pouco dessa paciência também. Mas nesse treino de não julgar, é extremamente. Eu acho que é um exercício que tem que ser feito na prática. Então, acho que cada vez que a gente perceber isso no nosso pensamento, dar um passo para trás e tentar refazer aquilo, tentar nos posicionarmos para da próxima vez que acontecer essa mesma situação, a gente está pronto ali para pular e fazer alguma coisa, né? Então, às vezes a gente pensa, essa pessoa, se eu fizer isso, vai jogar tudo pela janela, ou não vai aproveitar nada. Isso não é conosco, né? Se eu posso ajudar naquele momento, só isso, só o fato de eu conseguir fazer isso já é um presente para cada um de nós. O que o outro vai fazer com isso, se vai reconhecer, se vai agradecer, se vai jogar essa ajuda no lixo, isso já é com o outro, não é conosco. Então, era esse outro ponto assim, que eu acho que é importante a gente perceber que não olhar o outro com negatividade. Todo mundo vai chegar lá. Porque isso acho que é fruto, Lina, do preconceito, né? A gente não vive na diversidade com respeito às diferenças. Então,
é aquele poço sem fundo, né? De egoísmo, de orgulho, de vaidade, de eu sou melhor do que o outro. Então, tudo isso nos separa, nos divide, nos desampara. Porque quando você respeita a outra pessoa, aí você já não julga, ou julga menos, né? A gente está no caminho de cada vez julgar menos a necessidade do outro. Será que é verdade mesmo? Será que precisa mesmo? Será que. Né? Tudo é um será. Então, a gente fica se separando em todos os sentidos da vida. Né? Na hora de votar, quem é o melhor, quem não é o melhor, aquele fez, aquele desfez. Então, e as pessoas vão se separando por causa disso. Então, quando você citou essa parábola do bom samaritano, é que você vê que quando a gente pensa, não, eu tenho que amar o outro, eu tenho que respeitar o outro, né, de uma forma plena, sem julgamento, sem nada, não quero nem saber. Ah, mas é um criminoso, sim. E quem não foi? Né? Mas mesmo assim eu tenho que respeitar como uma pessoa que está na vida tentando. Né? E na hora que você precisa de ajuda, é que você vai ver que essa história do samaritano, como é bacana, porque o sacerdote não socorreu o homem caído na estrada, não porque ele não quisesse, desprezasse, é porque, pelos dogmas da igreja que ele fazia parte, um sacerdote não podia nunca dar socorro a uma pessoa que não fosse da casta dele. Então, como o homem caído, estava nu, estava de barba, ele não via direito o rosto, então ele não sabia a que pertencia aquela criatura. Se era da cidade dele, se era de uma cidade inimiga. Ó o preconceito, ó o julgamento. Então ele dizia assim, meu filho, eu sinto muito, você está aí caído, ferido, mas eu não posso te ajudar. E passou adiante. Quer dizer, ele estava dentro do coração dele, ele não estava fazendo nada de errado. Era pela lei lá da igreja dele, ele não podia socorrer uma pessoa que não fosse da casta. Então, acabou. O outro passa também, o que é ajudante dele, né? Como é o nome que chama? Levita. O levita, que é o ajudante do sacerdote, logo abaixo do sacerdote vem o levita. O levita também já ficou naquela, bom, eu não sou sacerdote, mas eu faço parte também dessa cultura, então eu também não posso pegar ele, tadinho, ficou com pena na certa, coitado, precisa de ajuda, eu sei, e seguiu o caminho. Aí vem o outro, que é o samaritano, que já não tem, né, não estava mesmo querido nem aqui, nem querido em lugar nenhum, é aquele neutro, né? Passou, olhou, Maria, não, vem cá, botou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou a hospedagem, chamou o médico, deixou pago lá tudo para ele. Quer dizer, ali ele olhou, como ele não tinha preconceito de nada, nada limitava o andar dele, os atos dele, os sentimentos dele, ele olhou para ali e se viu. Que a gente, quando perde o poder de julgar as coisas antes de exercer a ação que tem que ser exercida, é porque a gente olha o fato e se vê. Ou vê um filho, ou vê alguém querido naquela situação. E se fosse eu? E se fosse o meu filho? E se fosse o meu marido, meu pai, minha mãe, que tivesse aí caído? Eu não gostaria que a pessoa que passasse desse um socorro? Esse é o pensamento. Não é na hora de dizer quem é, deixa eu ver a roupa. Vixe, Maria, será que merece? Ih, não, vai ver que caiu porque estava aí, porque estava aqui. Aí a gente já começa a detonar a pessoa. Né? A gente não pensa assim, tropeçou na pedrinha ali, caiu. Não, a gente só pensa que a pessoa mereceu o castigo. Porque somos mesmo assim. Como Lina disse no início, a gente condena, a gente julga, condena e executa. Bota a pessoa no lugar que nós achamos que, como deuses, temos o poder de botar. Mas não pensamos assim na hora que eu caí. E quando eu tropeçar nesta mesma pedrinha, se eu estivesse lá, olhando o socorro passar e todo mundo me julgando e não me socorre, não ia ser terrível? E quem não cai? Quem não está fadado a ter problemas? Todos, todos, não tem ninguém. Se você olhar o mundo inteiro, do mais rico ao mais miserável,
todo mundo sofre. Todo mundo tem dores, todo mundo chora, todo mundo sangra. Todo mundo. Não tem ninguém que diga assim, olha, não, aquele ali passou pleno. Foi do 0 aos 80 anos, pianinho. Ninguém. Nem o milionário que podia dizer assim, não, peraí, eu estou com esse câncer aqui, deixa eu ali no hospital comprar a saúde do meu corpo. Custa quanto? 10 milhões, 50 milhões? Não tem, meu amigo. Não tem, meu amigo. Então, eu não sei por que é tão difícil a gente entender isso. Eu tiro por mim também, todo mundo. Não é? Porque na hora H, a gente aqui tem tudo. E olha, diz, não, é mesmo, é verdade. Vou fazer diferente. Na hora da primeira caída ou da primeira levantada, não importa em que lado você esteja da moeda, você vai agir como, né? Sei lá, caído, você nem condena o outro. Se eu estivesse no lugar dele, também eu faria a mesma coisa. Você não pode dizer, esse samaritano chegou lá na hospedaria e só passaram, não me ajudaram. E você ajudaria um homem caído? Sem saber nada dele, né? Então, é um negócio assim, né? Umas coisas que são pequenas, mas são definitivas numa existência. A gente vive eu chamo assim, né? Eu olho para mim assim, eu vejo as lacunas abertas assim. A parte oca, feito uma pessoa que tem umas partes vazias aqui e ali. Porque está vazio, a gente não cola. Por isso que a gente veio se internar, adoro o espiritismo por isso. Porque os espíritos jogam logo na nossa cara. Você pensa que aprendeu, aprendeu nada. Vai fazer. Está fazendo? Então não aprendeu. Você faz com você mesmo? Você está se respeitando mais, se amando mais, querendo crescer, querendo melhorar? Aí a gente baixa a cabeça. Porque tem gente que se torna espírita e diz, não, isso aí eu já estudei várias vezes, eu já li, menino, não sei quantas vezes. Sim, mas já faz. Porque o estudo serve para isso, né? O médico estuda para ser médico e vai fazer uma cirurgia de coração, né? Vai abrir uma pessoa no meio para poder ajeitar, trocar o órgão. Só para isso. E um dia um médico lá da minha família me disse que médico tem que andar com um livro debaixo do braço o resto da vida, porque ele nunca vai saber tudo. Ele vai ficar surpreendido quando chegar na cirurgia com as novidades que vão aparecer daquele ser humano e que, se ele não tiver atualizado, ele não consegue fazer. Então, imagina, é mesmo que nós. Bom, a gente quer sair dessa encarnação e já ir para o top de linha lá em Júpiter, se for possível, né? Lá em Júpiter, viver outra vida, né? Eu sei porque minha cachorrinha está lá, que era quase humana, e eu sei que se eu for para Júpiter, eu encontro ela, Cookie. Beleza de cachorro, quase uma pessoa. Mas eu não sei se eu vou. É capaz dela estar lá, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não é? Que legal, né, menina? Agora, é horrível fazer isso, menina. O que eu acho que o centro espírita nos maltrata muito é nessas horas, assim, sabe? Que bota você para ouvir sua própria voz. Aí a voz ecoa no vazio, aí a gente sai daqui doente. Jesus Cristo. Ainda bem que não tem isso todo dia, senão... Aí, há uma grande diferença entre a teoria e a prática. A Claudinha está dizendo, Cláudia, é isso mesmo. Eu acho que para a gente, né, meros mortais, por falar assim, né, que a gente, nessa vida aqui que a gente está passando por ela, eu acho que é uma das coisas assim que dificulta um pouco essa visão ampla que Jesus tinha ao nosso respeito, é justamente a questão daquilo que nós somos apegados, né? Somos ainda muito apegados aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aquilo que nós temos, aquilo que nós pensamos, é tudo eu, né? Como a Marisa, a Ina já falaram, né? A questão do egoísmo. Então, esse egoísmo, o ego da gente, né? Muitas vezes nos impede de ver o outro, como a Marisa estava falando, a Lina, né? Da maneira que ele é. Tem um filme, acho que como é o nome do filme, gente? A Cabana. Tem um livro também, não sei quem já assistiu deve ter lembrado dessa cena. Tem uma certa hora que o rapaz que está ali, ele tendo um final de semana com Deus, ele ali nas inúmeras
oportunidades, né, que Deus tem ali de mostrar para ele que ele estava muito ainda preso ainda ao ressentimento, ao aquilo que tinha acontecido com ele, que ele não estava enxergando, né, aquilo que de uma maneira que Deus estava querendo mostrar para ele que ele era bom, que ele estava ali, que ele não tinha deixado do lado dele. Ele coloca ele eles estão olhando assim para um tipo um entardecer, assim, sabe, um cenário bonito. Aí Deus vira e fala assim: olha, agora eu vou te emprestar os meus olhos por um segundo para você conseguir enxergar os outros, enxergar como o outro, como eu vejo, né? Tipo assim, como se Deus tivesse dado ele a visão, olha que legal, como se a gente pudesse fazer isso, né? Acho que isso é muito interessante. E quando ele abre os olhos, ele está olhando assim para a mesma paisagem, e lá ele não via nada. Aí ele viu um monte de pontinho de luz, sabe? Um monte, mas assim, vários, inúmeros, era uma multidão de pontinhos de luz, eram os espíritos que ele não conseguia enxergar. Aí ele falou assim: nossa, mas tem tantos pontinhos de luz, uns altos, uns pequenos, uns que brilham forte, outros que não brilham muito, uns com cores diferentes. E aí Deus tá falando, e daí Deus fala assim: pois é assim que eu vejo vocês, né? Que é assim que eu vejo a humanidade. E da mesma forma, porque é assim como Jesus nos vê. Por ele estar tão desprendido, né, dessas emoções, desses sentimentos, desses preconceitos, desses ressentimentos, por ele estar justamente desconectado de tudo aquilo, ele consegue nos enxergar e ele consegue nos ajudar, nos dar essa ajuda. Eu acho que os ensinamentos de Jesus, né, através, principalmente nos livros, né, da doutrina espírita, do Emmanuel e muitos outros que a gente estuda, a gente aprende um pouco essa questão de tirar essa, como é que fala, essa nuvem, né, que existe nos nossos olhos. Porque se a gente quiser, a gente consegue. Realmente, na prática, é muito difícil. Mas é assim, a gente treina hoje, aí amanhã a gente, né, leva 0 na prova. Ainda bem tem outro dia. Aí fala assim, olha, eu levei 0. Aí depois talvez você tira 1. E assim vai, até a gente conseguir se aperfeiçoar e chegar no 10. Não é verdade, Lina? Porque, na verdade, todos nós estamos ainda na fila do pré-primário. Eu, então, nem sei. Mas eu digo assim, porque a vida é assim, é um eterno aprendizado. E graças a Deus que é. Porque já pensou, se soubesse de tudo, então a gente nem precisaria estar aqui, né? E mesmo os espíritos de luz, né, que a gente vai estudando, eles sempre estão ali aprendendo, eles sempre estão ali se renovando, eles sempre há algo mais. Eu acho que essa que é a beleza da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, porque sempre existe algo mais. Sempre vai ter um olhar diferente, sempre vai falar assim, olha, você errou hoje, mas você não é ruim de tudo. Há sempre uma nova oportunidade para você experimentar, há sempre uma oportunidade para você aprender. E é nesse aprendizado, né, são esses aprendizados que Jesus veio trazer para a gente, para esse desprendimento, porque eu acho que quando nós conseguimos realmente enxergar o outro, como a Maísa falou, como a Marina falou, né, como a gente consegue enxergar essa cortina, esse véu vai se desfazendo e os nossos olhos espirituais vão se abrindo, e aos pouquinhos a gente consegue perceber o irmão e oferecer realmente essa ajuda, estender essa mão sem julgamento, sem esperar nada em próximo, porque foi assim que Jesus fez. Ele não pede nada em troca, ele não exige nada, ele simplesmente fala, ama, vai e ama, muda a sua vida, mas muda se você quiser, essa que é a beleza. Fala, olha, você quer mudar? Tem oportunidade, se você não conseguir, não tem problema, eu te dou outra chance, e assim vai dando outra chance, vai dando outra chance, por quê? Porque ele sabe quem nós somos, ele sabe de quem nós somos criados, porque nós todos temos esse DNA divino, esse germe divino da semente de luz dentro de nós. Não é verdade, Lina? Bom demais isso, né? Saber disso é como ele disse para Publio Lentulus lá, que se tornou Emmanuel para nós hoje, ou hoje, ou daqui a 2000 anos, pouco importa. Então, acho que isso, perceber isso também, esse poder de escolha que nós temos, mas entendendo que essas lições que Jesus nos traz, como diz Emmanuel, ele sempre teve ele sempre se preocupou
em aumentar a nossa visão da vida, porque a gente vê o outro não como o outro é, mas como nós somos. Temos esses filtros que nos olhos que né, a gente vê aquilo que a gente tem no coração. Então, como disse Marisa ali, ela explicando que passou lá o sacerdote, passou o levita, mas eram filtros que eles tinham nos olhos, filtros, sejam eles de dogmas que a gente tem por causa da nossa religião, sejam crenças que nós temos ainda, acreditamos em certas coisas que podem não ser verdade, mas para nós são. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu passo, mas essa preocupação do mestre em ampliar a nossa visão e nos trazer para a prática do bem, isso é outra coisa que acho que a doutrina nos ensina e né, que vem como consolador prometido, com esse propósito mesmo, de abrir os nossos olhos, de transformar os nossos filtros, de tirar muitos véus que nós mesmos colocamos em nossas vistas e abrir para outras possibilidades, para outras outras situações que nós antes não enxergávamos, ou partes de nós que não enxergávamos, essas lacunas que todos nós temos, como diz Marisa, até hoje de manhã nem sabia, né? Não tinha nem ideia que tinha esse buracão assim dentro de mim, e agora a gente percebe quantas coisas ainda podemos fazer. E essas lições vão nos mostrando essas coisas. Então, amanhã, fiquemos preparados. Vai ter alguma coisa, alguma situação que a vida nos vai trazer para colocar isso em prática. Vamos preencher esse buraco. Leve o tempo que for, sem pressa de ser feliz, sem ter aquela cobrança interior. Não é isso que a gente está falando, mas de uma constância em aprender a fazer, aprender a praticar. Não adianta a gente ficar também parado dentro de casa, só ouvindo a palestra e não abrir as portas de nós mesmos e sairmos para fazer alguma coisa, para ter alguma atitude. Então, acho que isso é importante também. Se ajuda quanto possas, ajuda a se julgar dentro de nós mesmos, vamos nos ajudando a nos enxergarmos, a nos vermos com mais clareza, a nos conhecermos com mais intenção, né? Intenção de fazer algo melhor, de fazer algo que, que nos faça crescer. Acho que uma encarnação é um tempo muito, muito pequeno. Eu sempre falo, eu falava ali nas aulas, uma encarnação, gente, é assim, vai lá tomar um café com a Marisa e volta. Vai lá, toma um cafezinho, né? Se der tempo, toma um chazinho com a Adriana e volta. Pronto, acabou a encarnação. Já foi, 150 anos já foi. Se a gente bobear, né? Um terço dela a gente passa dormindo, o outro terço a gente passa sonhando, e o outro terço malemar capengando ali. Então, é muito rápido, por mais que a gente viva. E quantos relacionamentos, se eu posso contar na minha encarnação até agora, quantos relacionamentos não ficaram para trás, ainda com um certo passo de ficou faltando alguma coisa, um gostinho de podia ter sido um pouquinho melhor a resolução ali. Mas como somos espíritas, podemos ainda continuar resolvendo a situação, isso não muda em nada, mas muda para nós aqui, assim, aquela sensação assim de tava no caminho juntinho aqui do meu lado e perdi a oportunidade. Então, acho que isso assim, para a gente abrir um pouco os olhos. Bom, vou entrar nas minhas considerações finais, né? Não já está na hora, não? Tá. Porque depois que eu atrasei o negócio, vou logo finalizando a minha parte. Não, é interessante assim, porque ainda bem que estamos sob a égide da sabedoria divina, da misericórdia infinita, né? Temos assim um controle divino, né, que exerce
o seu poder, a sua amorosidade para com todos nós de uma maneira muito inteligente, justa e equilibrada. Não somos nós, né? Está acima de nós esse tipo de controle, de planejamento, de cuidados. Então, nós, espíritos, quando reencarnamos, somos muito bem ciceroneados, cuidados, guiados, né? A gente aqui é da pá virada, mesmo que um jovem translocado faz o que quer, não está nem aí. Isso somos nós, mas estamos no nosso melhor momento. Nunca fomos tão bons, tão perfeitos como estamos hoje. E a gente olha para trás e vê que realmente o mundo era diferente. O mundo está melhor agora. A gente acha que está pior? Não. Está melhor. Hoje a gente sabe de tudo a tempo e a hora. Ninguém nos engana. A gente já sabe. Né? Liga ali, liga lá, está todo mundo. E olha, não, eu filmei aqui, ó, quer ver? Não é mais o poder ali exercendo a sua soberania sobre os carneirinhos, acabou isso. Então, isso já é uma coisa que nos favorece, nos mostra assim, puxa, estamos crescendo, que legal, mas ainda não fazemos tudo como deveríamos, né? E a gente sabe que a natureza não dá saltos, a gente sabe que precisa de mais tempo. Se hoje a gente está no nosso melhor momento, a gente sabe que não está pronto, né? Porque hoje a gente sabe das nossas dificuldades, cada um sabe das suas. E é o melhor momento. Ontem foi tudo pior. Hoje mesmo eu estava conversando e assim, o pessoal ainda quer saber da vida passada. Deus me livre. Se essa é a melhor de todas, eu quero buscar o que no passado? Ah, não, mas cura o trauma, cura não sei o quê. Sim, mas vai lá que na hora abre a caixinha errada, bota para fora um demônio que estava ali preso. Deus me livre. Quem controla isso? Somos nós. Não é Deus. Aí Deus vai dizer, deixa buscar as caixinhas para você. Não, deixa lá acomodadinho. O que tem hoje, o prato de hoje já é bom o suficiente para, né, fazer o mal que precisa fazer. Mas nós temos essa certeza. Então, temos já a certeza da pluralidade das vidas. Vamos ir e vir muitas vezes. Então, a gente não vai resolver tudo hoje. Não precisa ficar com pressa. E dizer, eu já estou ficando velho, continuo meia doida, igual como era antes, não melhorei em nada. Sim, mas já faz outras coisas. Antes você colava chiclete na cruz, antes você saía atirando para todo lado, hoje em dia já está mais, né, mansinha. Então, a gente tem que saber que estamos melhorando. Por isso que eu peço os 150 anos, porque eu acho que é mais tempo na escola. A gente se olhar do jeito que é hoje. Né? E dizer assim, quem sabe amanhã ainda falta uns 2 minutos, vamos aproveitar. Então, a gente tem que ter essa noção de como a vida se realiza em nós, para a gente poder fazer dela mudanças, trocar daqui para ali. Senão a gente fica muito assim, a maré vai empurrando, né? O barco vai indo de acordo como se estivesse lá à deriva, e não pode ficar à deriva. Quando a gente fica à deriva, é quando a gente mais sofre. Isso acontece muito na parte da adolescência, né? Que você pensa que sabe tudo. Mentira. Entrou à deriva. Ali você vai parecendo cego em tiroteio. É quando faz tudo mais ou menos errado, pouca coisa certa, e lá se vai. Lá na frente, não, peraí, deixa eu tomar o prumo aqui da embarcação, deixa eu ir mais um pouquinho. E a gente passa a vida nesse... Sabe? Parecendo assim que o salto quebra e daqui a pouco não, você já levanta. Aí tropeça ali, você levanta. Ninguém fica, você que pensa que tem alguém no mundo dizendo assim, estou pleno hoje, sabe? Tá tudo bem. Os réis mortais aí ao meu redor estão chorando pelas doenças, mas eu estou aqui. Isso era um maluco baiano lá na Chapada Diamantina, que achou que ficar lá na Chapada, sabe, rezando pela humanidade ia dar certo. Mas acho que ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Alguma coisa, porque o homem desapareceu. Porque é uma paranoia, é uma coisa que não existe. Você achar que... A gente não tem que achar nada, a gente tem que ter certeza. A gente acorda assim, cheio de dúvidas. Será que hoje eu vou? Será que hoje eu falo? Será que hoje eu vou fazer? É assim que a gente acorda de manhã. E aí nós, né, quem já sabe disso, né, da missa metade, mas não faz a metade, a gente acorda assim, meu Deus, o que é para hoje? Não me abandone. Cadê os espíritos?
bota todo mundo aqui na minha cola, porque hoje está difícil o negócio. Hoje não vai ser mole, entendeu? Então, a gente tem que reconhecer a necessidade e pedir ajuda. A gente pensa que pede ajuda porque está morrendo, porque não. Todo dia a gente morre um pouco, todo dia a gente vai ficando mais velho, né? Aí começa a esquecer uma coisa ou outra. Isso é ótimo, porque não aguenta mais pensar em tudo. Mas saber assim, olha, eu estou rodeado de amigos e estou também rodeado de inimigos. Quem eu quero para hoje? Os amigos. E a gente não deixa eu... Né? Mas aí isso você tem que ter uma vibração, você tem que confiar. Se eu não confio, eu fico... Não, mas será que é verdade mesmo que existe? Aí pronto. Aí o inimigo já se aproxima e diz assim, olha, eu acho que não existe, viu? Vamos para frente aí, que não existe, agora vamos trocar o caminho, aí vamos fazer isso e aquilo, sabe? Aí rapidinho a gente já está baratinada, não sabe. Olha, cronometrei meu dia todo, mas não deu certo. Metade das coisas não consegui fazer. Aí você culpa, né? É o carro que não anda, a temperatura, não tinha... Aí você vai culpando o mundo, mas não é. Mas não é. Foi assim, o que é que você botou na sua frente para dirigir o seu mundo hoje? Foram as dúvidas, foram os medos, foram as dores, porque as dores estão lá, não vai ter jeito, a gente não vai tirar elas de lá. Mas para que eu fui descobrir isso? Espera aí. Entendeu? Então a gente tem que gerir a vida, a nossa vida pessoal, diante da vida coletiva, todos os dias. Não tem para onde correr. Por isso que eu ainda recomendo andar em bando, porque de manhã passa uma mensagem para as coleguinhas, minha gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, eu acho que é melhor com Jesus. Jesus é o caminho de verdade, né? A verdade, de verdade e de vida. E a gente não vai a lugar nenhum sem ele. Ah, é piegas, é não sei o quê. Vá tentar. Tente assim, dizer assim, o que é que Jesus queria mesmo que a gente fizesse? Não, ele só sugeriu assim, olha, ame o próximo como a você mesmo, faça o outro que você queria que fizesse para você. Só isso. E a gente está há vidas e vidas e vidas odiando, julgando, condenando as pessoas, apartando as pessoas das nossas vidas, achando que o certo é fazer isso. Porque amar aquilo que a gente só diz por bem querer, né? Amor, eu te amo. Não ama nada. Eu quero ver amar na hora que a coisa pegar. Mas na hora que está tudo bem, lógico, todo mundo ama todo mundo, mas eu quero ver na hora, né? Depois, principalmente agora, depois de uns 40 e tantos anos de casado. Deus me livre. É um amor aí que você vê o que é amor. Menina, eu pensava que o amor era aquela coisa com 15 anos. Amor, amor, que nada, aquilo nada. Aquilo é tapiação espiritual para você embarcar na ideia, entendeu? Você embarca na ideia do amor, aí dali vai 20, 30, 40 anos. Olhando para a cara do outro. Aí, Jesus do céu. Mas aí você acorda, né? 45, 46 anos. Você ama? Amo, sim. Ave Maria. Demais. Demais. É a minha escola. E eu sou a escola do outro, mas é assim. A gente vai aprendendo, porque se você joga aquela escola, né? Eu vou trocar de escola, pode, a gente cansa de trocar aquilo. Aí você troca de escola, você pensa que a outra vai ser pianinho, vai ser nada, amigo, vai ter também. Né? Porque é assim que a gente aprende. A gente não aprende só quando passa bem. A gente só vai passar bem quando quiser passar bem. Por enquanto a gente quer. Não é, dona Lívia? Vai lá, Adri, suas considerações finais? Viu que não, acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? Eu acho que o que fica desse estudo é realmente, né, esse desafio, né, para nós, né, do não julgamento, porque é muito fácil, quando a gente pensa, a gente já está, né, julgando, e que nós possamos exercitar, né, porque como a gente sabe que na prática, né, é um pouquinho diferente daquilo que a gente, né, falar, assim, é muito legal, mas, assim, colocar em prática aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente fala, né, a gente fala porque para a gente mesmo primeiro, acho que esse é o exercício, né,
e que eu acho que é o que ficou muito no estudo e no texto de Emmanuel, né? E lembrar sempre, né, que a ajuda que damos é dentro das nossas possibilidades e que nós possamos ampliar essas possibilidades que estão dentro de nós para que essa luz, né, para que essa ajuda sem julgamento, ela possa mesmo ser dada, né? Ser essa troca, né? Porque, na verdade, a gente dá, mas a gente recebe. Né? Que naquilo que a gente está, nessa troca de energias ou de experiências, que a gente possa crescer. Então, acho que é isso que ficou bastante gravado para mim nesse estudo de hoje. Eu agradeço demais de estar aqui. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Saudade demais de todos. Só para terminar aqui com